Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu me chamo pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho se chama Momento com Deus, trabalho rápido. E Deus me colocou um tema no meu coração nessa noite, amados. São 9 lições acerca da libertação do endemoniado de Gerasa ou de Gadara. Amém? Então nós vamos ler o capítulo 5 de Marcos, verso 20 somente, para nós ganharmos tempo. O texto diz assim, ó: Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, esse texto é um texto bastante diferenciado, dizendo assim, uma situação de uma libertação, uma guerra espiritual travada, de uma forma fabulosa. A Bíblia diz que Jesus, ele chega do outro lado do mar da Galileia, a província dos Gerazenos. De repente esse homem, ele vai ao encontro de Jesus. Então a primeira lição, amados, que Deus colocou no meu coração: guerra espiritual sempre antecede uma grande libertação. Se a gente voltar para o capítulo 4, a gente vai ver Jesus atravessando com seus discípulos o mar da Galileia, amados, e uma grande tempestade de ventos. E é interessante que, por experiência própria, na minha libertação mesmo, eu indo em direção à igreja, meu pai, que ainda não estava liberto, e ainda não conhecia Jesus, ele sendo usado ali, sem querer, mas sendo usado pelo próprio inimigo para não deixar eu chegar até a igreja. Essa tempestade de ventos, ela fez isso, não é verdade? Situações como na vida de Jó também, perdendo tudo aquilo que ele tinha, não sabendo, o porquê que os filhos dele tinham morrido, porquê que de repente no capítulo 2 ali, aquela enfermidade no corpo dele, a mulher dele se levantando para mandar ele amaldiçoar o Deus que ele servia e morresse. Situações muitas vezes que antecedem um grande milagre, uma grande libertação. Aí o verso 3 diz assim: o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podiam alguém prender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Então, segunda lição. Alguns sinais que apresentam uma pessoa que está debaixo de uma possessão demoníaca. Eu já fui um possesso de espírito imundo, então eu tenho autoridade para falar, amados. Primeiramente pela minha chamada e depois por ter uma experiência própria nessa área aqui. Então preste atenção o que diz aqui, a partir do verso 3 até o verso 5. Primeira coisa, o qual morava em sepulcros. Interessante que a pessoa endemoniada, amados, ela gosta de se envolver em coisas e lugares obscuros. Eu lembro que na minha caminhada, espiritismo, macumba, entrar em cemitério para fazer obra de feitiçaria, encruzilhada, de madrugada, à noite, E esse homem aqui, ele passou pela mesma situação. Ele morava em sepulcros, ele morava num cemitério, em tumbas. Olha só, as cadeias e os grilhões eram feitos em pedaço por ele, e ninguém podia subjugá-lo. Amado, já vi uma vez um rapaz possesso do espírito imundo, que estava dentro de uma oficina, Eu lembro que pela falta de entendimento, nossa, na época, chamamos o SIAT. E ele começou a atacar ferramentas no corpo de bombeiro, começou a querer agredir as pessoas, ninguém conseguia segurar ele. Então preste atenção, uma vez manifestos, os demônios dão ao corpo em que eles estão uma força sobrenatural. Pode ver, se alguém já viu uma possessão demoníaca, vai chegar a essa mesma conclusão, que é só pela autoridade no nome de Jesus Cristo. Não adianta tentar segurar, tentar agarrar, que simplesmente você sai ferido. Agora, olha só uma terceira coisa: andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes. Os espíritos imundos o deixavam com insônia, e andavam sem direção e totalmente atormentado. Amados, quantas foram as vezes que eu fiquei noites e noites sem dormir? Esse homem aqui, ele ficava clamando pelos montes de dia e de noite, insônia, tá bom?
andando sem direção e atormentado. Amado, a pessoa não consegue sentir paz, porque o corpo dela está dominado por esses espíritos imundos. E é interessante uma quarta coisa aqui, ó, ferindo-se com pedras. Aqui ele se automutilava. Né? Pessoa que ela está, mas possessa por espírito imundo, aqui no caso era uma legião, né? Certo que dentro de um corpo onde há vários espíritos imundos, sempre há um que comanda os demais. E é interessante, amados, que essa automutilação que ele praticava contra a sua própria vida, isso aqui nos ensina que ele tinha vontade de tirar a sua própria vida. Tá? Então, certamente, aquele espírito que falou com Jesus, que estava comandando os demais, porque até quando ele está falando com Jesus, ele fala em nome dele. Depois que Jesus pergunta o nome, né, dele, ele diz assim, ó, legião, porque somos muito, mas até então ele está falando apenas acerca dele. Então, preste atenção que certamente ali no corpo daquele homem havia um espírito de morte. Né? Olha só o verso 6 agora. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou. Então, terceira lição, o primeiro passo foi dado por Jesus, que foi o encontro dele, se mostrou para ele. Então, Jesus nos escolhe e vem ao nosso encontro, mas cabe a nós nos entregarmos ao Senhor. Preste atenção, amados, que a Bíblia diz que ele veio até Jesus, a partir do momento que ele viu a Jesus e o adorou. Tiago 4,7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Nós temos que resistir, amados. Amém? E resistir. Nos submetermos a Deus, automaticamente o maligno tem que correr da nossa presença, por causa do Espírito de Deus que há em nós. Bem? Verso 7, clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera, sai deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, olha só, qual é o teu nome? Legião é o meu nome, pois somos muitos. Então, quarta lição, toda entidade maligna está sujeita apenas à autoridade do nome de Jesus Cristo. E não adianta a pessoa querer expulsar um espírito imundo na vida de alguém com a vida toda torta, cheia de brechas no pecado. A autoridade não vai funcionar, porque o Espírito Santo ele não habita em templo imundo. Se não tiver a presença de Deus, não adianta apenas dizer o nome, né? Então, só sai pelo nome de Jesus Cristo, tá bom? Mas tem que ter autoridade, tá? Tem que estar com a vida no altar, senão não vai dar certo. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê obedece. Quem crê tem comunhão. Quem crê está na presença de Jesus. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Olha só o verso 10. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Veja que os espíritos imundos aqui, amados, né? Na boca daquele um que era o líder, ele começou a falar com Jesus. Então preste atenção, quinta lição, os espíritos imundos são seres muito inteligentes e constantemente tentam nos enganar com palavras. Por isso que é muito importante que eu e você, homens, tá? Temos o Espírito Santo? Amém, sim, mas não devemos falar com esses espíritos, porque eles são muito inteligentes, muito sagazes. Aqui quem estava falando com eles era Jesus, era o próprio Deus. Amém? Então preste atenção que até para uma guerra espiritual tem que entrar isso aqui que está em Efésios 6,11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu lembro uma vez que eu fui num batismo, cheguei para preparar o lugar para acontecer o batismo, né? Junto com o meu pastor e os demais irmãos, sempre chegava primeiro. Tinha uma cumbuca de farofa, com vela, com galinha. Eu nem pedi para Deus me cobrir com o sangue dele, nem pedi para Deus colocar a armadura dele sobre mim. Catei aquela cumbuca e joguei no mato. Resultado, naquele dia, começou pela manhã até a tarde, no outro dia, eu tremendo e passando mal. Por quê? Porque eu não respeitei algo que era da parte das trevas, sim, mas havia ali uma oferenda a um demônio, que era também uma autoridade espiritual. Eu simplesmente dando uma de melhor que todo mundo, né, assim dizendo, fui lá e joguei aquele mal, sem pedir para Deus me cobrir com o sangue dele ou a armadura espiritual do Senhor.
Verso 13. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro ao mar, onde se afogaram. Então, sexta lição. Está mais que provado na palavra de Deus que os animais podem ser presas fáceis para os demônios. Amados, Gênesis 3, Satanás tomou ali, né, a serpente que enganou a Eva. E também nesse caso aqui dos porcos. Bom, foram tomados pelos espíritos imundos e lançados no mar pelo despenhadeiro. Olha só o 14 agora, verso 14. Ora, os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes os que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra triste. Então, sétima lição. Aquilo que o homem não entende, ele teme, amados. A pessoa não entendeu algo, automaticamente ela vai temer. Olha só 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando eles olharam para o despenhadeiro, para o mar, viram alguns corpos de porcos ali boiando, porque estavam mortos, né? E olharam para o ex-endemoniado que estava bem. Tremeram de medo, amado, não entenderam nada, né? Então, preste atenção agora também numa oitava lição. Não querer a presença de Jesus na nossa vida é a maior legalidade para que os demônios permaneçam, amados. Então, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para os irmãos nessa noite. Mundo espiritual, ele não aceita neutralidade. Ou nós pertencemos a Deus, ou nós pertencemos literalmente ao diabo. Tá bom? 2 Timóteo 2,12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Olha o verso 18 agora. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Nona lição. A obra de Deus começa em casa, amados, só para depois ir para as ruas ou para a igreja. Amém? Jesus mandou ele mudar o testemunho que até então ele dava, quando ele estava com a família dele. Às vezes uma pessoa violenta, não é verdade? Às vezes uma pessoa que dizia palavras de baixo calão, né? Às vezes, quem sabe, estou citando exemplos aqui, né? Mentia, né? Adúltero. Então ele tinha um mau testemunho. Por isso que Jesus, primeiramente, falou para ele: vai para a tua casa e fala lá para os teus quão grandes coisas o Senhor fez a você e como ter misericórdia de ti. A Bíblia diz que ele foi, deu testemunho em casa, depois saiu pregando em Decápolis, e a Bíblia diz que todos se maravilhavam. Amém? Então essas foram as 9 lições, né, da libertação do endemoniado de Gadara. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Coloca a mão no teu coraçãozinho. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa oportunidade maravilhosa, onde nós estamos aqui, meu Pai, ministrando a tua palavra, de uma maneira simples, mas de uma maneira direta. Toca no teu filho do alto da cabeça às plantas dos pés. Se há algo mal alojado ou que está oprimindo o teu servo, ou a tua serva, ou a família dele, pela autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, nós ordenamos a todo mal, pelo poder do teu nome, saia dessa vida, dessa família, dessa casa, dessa empresa, desse casamento, da vida desse jovem, dessa criança. Em nome de Jesus, saia. Nós declaramos a libertação do teu povo, dessa alma preciosa. Escreve também o nome dela e dela no teu livro, dele e dela no teu livro, no livro da vida. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe grandemente, tá? Se você gostou do vídeo, se você curtiu, eu vou ficar muito feliz se realmente você gostou. Se você se inscrever no nosso canal, você vai estar me abençoando. Eu vou me sentir muito honrado. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite.